Olá, boa tarde, voltei. Voltei para falar de mais uma aula. A gente vai falar agora, esse assunto é um pouco mais leve, né? Um pouco menos é, pesado, né? A gente vai falar um pouquinho da estruturação dos diversos níveis da atenção à saúde mental. Então, todo mundo sabe que a saúde mental ela sofreu uma mudança na sua forma de tratar os pacientes, né? A reforma antimanicomial, ela fez com que a gente olhasse para esses pacientes com transtorno psíquico de uma forma diferente. A gente olha para eles, eles não são doentes, eles são pessoas que podem conviver em sociedade. Porque com os manicômios, o que, que a gente fazia? As pessoas que tinham qualquer doença mental, elas eram colocadas ali, trancafiadas ali, e para que a gente não visualizasse, né? A sociedade não queria visualizar aquelas pessoas. Então, com a reforma antimanicomial, a gente começa a ver que essas pessoas devem ser tratadas de uma outra maneira. E eu preciso estruturar o serviço para que essa forma de tratar seja, né, muito mais humanizada, em que a pessoa deve ser reinserida à sociedade. Então, a gente vai entender que como que eu trato hoje. Então, eu tirei essas pessoas com transtornos mentais leves e graves, porque elas eram todas colocadas no mesmo lugar e tratadas da mesma maneira. E eu começo a estruturar o serviço para dizer, olha, elas têm doenças diferentes e elas devem ser tratadas de forma diferente, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui nessa aula. E a gente transforma o manicômio, né, num outro lugar, que a gente chama de Centro de Atenção Psicossocial ou os CAPs, tá? Os CAPs, eles são considerados, então, dispositivos de estratégico, então, é a mudança da estratégia de atuação. Então, a gente fala assim, olha, o doente mental, ele não tem que ser trancafiado, ele tem que ser tratado. E eu vou criar uma nova forma de tratar dessa pessoa, um novo ambiente, que não é o manicômio, tá? Então, eles devem estar, né, é uma nova forma de organizar a rede de saúde mental. Então, eles devem estar circunscritos no espaço de convívio, eles devem ter, né, acesso da família, da escola, dos usuários, né, eles devem ser serviço de resgate às potencialidades dos recursos comunitários da sua volta, tá? Então, assim, os CAPs, eles são centros de tratamento, olha, meus cachorros, desculpa, é um centro de tratamento psicossocial onde todos devem estar inseridos. A família pode participar desse tratamento, a família pode estar inserida, a comunidade inserida nesse ambiente, tá? Qual que é a função? Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando internações. Então, o objetivo é evitar a internação, é tratar esse paciente de forma ambulatorial, né? Acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços dessa pessoa, desse usuário com o território, com a família e com o serviço, né? Evitando assim que ele precise de internação e promover a reinserção social dessas pessoas com transtorno mental, né? Essas pessoas podem conviver em sociedade, devem conviver, tá? Regular a porta de. Qual a função? Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental, dar suporte à atenção mental à rede básica. Então, a pessoa que ela tem um transtorno mental e ela mora lá no Mário Dedini e tem o postinho do Mário Dedini. O CAPS é um apoio ao posto. Então, o paciente ele tem de ser atendido no seu território e ser encaminhado, ser levado ao CAPS, né? O CAPS também é um apoio para o posto, né? Em muitos momentos. Organizar a rede de atenção às pessoas com saúde, transtorno mental, articular a rede e a política de saúde daquele território e promover a reinserção social do indivíduo através de acesso ao trabalho, ao lazer, aos direitos, ao fortalecimento de laços familiares, laços comunitários, né? Fortalecer a rede de apoio que essa família que tem uma pessoa com transtorno mental. Então, ele tem esse intuito também, fortalecer os laços, fortalecer as redes de apoio, né, dessas pessoas que têm um transtorno mental. Tipos de CAPs. A gente tem 3 tipos de CAPs. O CAPS 1, que são serviços nas cidades, geralmente cidades de pequeno porte, né? Eles dão cobertura a pacientes com transtorno mental de leve a severo durante o dia, né? Também eles atendem crianças, adolescentes e pessoas com problemas com dependência química. O CAPS 2 são serviços para cidades de médio porte, né? E atendem também somente durante o dia. Cidades maiores, né, como é o caso da nossa, a gente deveria ter o CAPS 3 já.
que são serviços disponibilizados durante 24 horas, que vão atender a clientela adulta, tá? Então, seria um serviço de atenção à saúde mental, desculpa, mas que atende durante as 24 horas. Ou nossa cidade já deveria ter um CAPS 3, mas ainda não conseguiu colocar lá em prática. O CAPS-I, né, que a gente chama de CAPS-I, mas é o CAPS infantil, né, são serviços direcionados para crianças e adolescentes em cidades de médio porte. Nós já temos o CAPS-I em Piracicaba e temos o CAPS-AD também, que é o CAPS álcool e drogas. Né, são serviços a pessoa com problemas de álcool e drogas, né, também geralmente em cidade de médio porte. Então, Piracicaba já contém todos os serviços, ainda só não conseguiu colocar em prática o serviço de atendimento em 24 horas. As equipes, quem que trabalha dentro do CAPS, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, geralmente vai ter um psiquiatra, um enfermeiro e a equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, né? E que é muito necessário para dar suporte às famílias e ao próprio paciente. A estrutura física do CAPS deve ser compatível a ter acolhimento, atividades coletivas, atividades individuais, porque esse paciente muitas vezes pode passar o dia dentro dessa instituição, né? Alguns em tratamento intensivo ou semi-intensivo vão à instituição todos os dias ou a 3 vezes por dia, por 3 vezes por semana. Então depende do tipo de tratamento que esse paciente faz. A gente vai falar um pouquinho disso já. O atendimento intensivo são aqueles pacientes que se oferece para pessoas que têm um transtorno mental mais grave, um sofrimento psíquico que precisa de uma maior atenção, né? Que estão em situação de crise e têm dificuldades intensas. Então, esse paciente pode ir todos os dias ou 4 vezes, né, por semana, né, sendo que o serviço, como a gente não tem o CAPS 3 ainda, esse serviço só funciona de segunda a sexta-feira, tá? E muitas vezes esse atendimento pode ser domiciliar se necessário. O atendimento semi-intensivo, nessa modalidade, o usuário pode ser atendido até 12 dias no mês, né? Então, ele vai 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ele melhora as possibilidades de relacionamento, é oferecida em casos em que há sofrimento e desestruturação psíquica, mas aquelas estão em regressão, tá? Também pode ser domiciliar se necessário. E o atendimento não intensivo é oferecido quando o paciente não precisa de suporte contínuo da equipe para viver em seu território, realizar suas atividades, tá? Esse atendimento também pode ser domiciliar. Vamos falar um pouquinho das residências terapêuticas. Piracicaba conta com uma, vocês vão conhecer, né, muito em breve, né? Residências terapêuticas ou serviços de residências terapêuticas são casas, né, localizadas no espaço urbano, em que tem moradores que são egressos, são pacientes que saíram de internações psiquiátricas prolongadas e que eles não tinham mais vínculo. Então, são aqueles pacientes que passaram 12, 10 anos, muitos, a gente sabe que nasceram dentro de hospitais psiquiátricos, que não têm vínculos familiares, né? E como hoje não existem mais manicômios, a ideia foi fazer a construção dessas residências terapêuticas para que os moradores que não têm vínculos, mas que eles criam vínculos dentro dessas casas que não são manicômios. Né? Nela trabalha um cuidador, né? Uma pessoa, um técnico, às vezes de enfermagem, que auxilia esses pacientes nas atividades de vida diária, no cuidado dessa residência e de tudo mais, tá? Então, tem um cuidador lá que fica. A principal função desse equipamento é a efetivação da desinstitucionalização. Então, se eu não tenho mais manicômios, né, a ideia é que essas pessoas não precisam estar internadas, né, elas podem ter uma vida próxima daquelas que as outras pessoas. Então, o processo de reinserção desses indivíduos na sociedade. Né? Então, os moradores das residências terapêuticas são acompanhados na rede extra-hospitalar, pelos CAPs, ambulatório, pelos postinhos de saúde, tá? Então, eles têm acesso aos tratamentos, à continuidade do tratamento, além de ter uma vida mais próxima, né, da reinserção social. O projeto de volta para casa foi um projeto criado, né, uma lei, né, um projeto de lei criado, em que os pacientes, em 2003, em que os pacientes recebem, né, um auxílio reabilitação psicossocial. Quando eles foram reinseridos, né, os que tinham família, os que tinham vínculos familiares, tinham parentes, eles foram
receberam um incentivo do governo para que fossem, né, reencaminhados para suas casas, já que os manicômios não iam mais existir, né? Então, as pessoas acometidas por transtornos mentais com mais de 2 anos ou que tiveram várias internações receberam esse incentivo. O projeto de volta para casa teve muitos problemas também, né? A gente sabe que um projeto de lei com muitas boas intenções, mas a gente sabe que um processo de reinserção ele não foi muito acompanhado. Então, assim, às vezes vocês vão perguntar se as pessoas acham, principalmente quem tem um doente, né, uma pessoa que tem uma doença psíquica, se ela não gostaria, ela vai falar que gostaria de mantê-lo internado, muitas vezes, porque são famílias que têm uma vulnerabilidade e que não foram amparadas da forma correta, né? Apesar de ter uma boa intenção, o projeto, o incentivo financeiro foi pequeno, né? A gente sabe que isso aconteceu, tá? Então, esse programa ele atende, né, determina que os pacientes de longo tempo hospitalizados, né, recebessem um auxílio, né, para que caracterize a situação grave, dependência institucional, seja objeto de uma política específica de autoplanejamento de reabilitação psicossocial assistida, né? Então, a gente sabe que um projeto que tem boas intenções, mas que teve problemas na sua implementação, tá? É um projeto responsável, que ele o quê? Oferece ajuda de custo por pacientes que saíram de um período de internação, ou que tiveram internados por 2 anos, ou que passaram por hospitais de custódia, tá? Além de auxiliar na reabilitação social, retorno à moradia desse paciente, seja na casa dos familiares, ou em repúblicas, ou em residências terapêuticas, tá? Então, esses pacientes receberam um incentivo em dinheiro. O foco são os pacientes com transtornos mentais, relacionados às psicoses, depressão, dependência química. Então, são pacientes que tiveram internados por mais de 2 anos ou que tiveram reinternações frequentes, tá? Leitos de atenção integral. Então, hoje não existem leitos mais para internação de pacientes com transtorno psiquiátricos? Existem, eles são poucos, mas eles existem, né? Então, são considerados leitos de atenção integral em saúde mental todos os recursos de hospitalidade e acolhimento noturno, né, da rede de atenção à saúde mental. Né? Poderiam ser em Piracicaba, como a gente não tem funcionamento do CAPS 3, a gente pode internar esses pacientes em hospitais que façam atendimento ao SUS, a Santa Casa, o Hospital dos Fornecedores. Então, alguns leitos estão determinados para esses pacientes. Tá? Eles são articulados em rede, mas podem estar associados com hospitais psiquiátricos. Então, como ainda existem alguns hospitais psiquiátricos, então eu recebo um paciente no pronto-socorro do Piracicamirim em surto, né, em surto psicótico. Ele rompeu com a realidade, ele está se agredindo, ele está tentando suicídio, ele está tentando matar alguém, por exemplo. Então, ele é internado lá, ele é medicado, ele é transferido para um hospital, onde ele vai manter a internação até que se consiga uma internação num hospital psiquiátrico, até que ele saia desse período crítico para poder ser reinserido de novo na sociedade, tá? Os serviços hospitalares de referência para álcool e drogas para os municípios acima de 2.000 habitantes. Então, essas unidades estão em fase de regulamentação. Então, o governo às vezes faz compra leitos em alguns hospitais privados, né? Para que seja oferecido tratamento para essas pessoas em dependência química, em síndrome de abstinência, né? São Paulo existem os hospitais de internação, os CAPs 3, os pacientes ficam internados ali quando eles estão nas crises de abstinência, são tratados por um período, são encaminhados a clínicas privadas que têm convênio com o Estado ou com o governo federal, né? Até que sejam tratados por um período e possam ser de novo reinseridos à sociedade, tá? Cidadania é um projeto também muito importante, né? Pois na transição há pacientes que têm documentos. Então, vocês imaginem, alguns pacientes que ficaram internados 10, 15 anos, perderam vínculos familiares, eles não têm RG, não têm certidão de nascimento, não têm carteira de trabalho, muitas vezes. Então, o projeto de cidadania é o que dá a essas pessoas a possibilidade de ter o documento, de poder abrir uma conta, de ter uma carteira de trabalho, para que ele possa, de novo, ser um indivíduo socialmente aceito e que possa ser um indivíduo
efetivo, que trabalhe, que traga benefícios a si e à sociedade também, tá? Então, assim, a gente falou um pouquinho de como se estrutura, a gente vai falar de novo sobre isso, quando vocês falarem, acho que vai ter uma aula ainda sobre essa revolução antimanicomial, mas assim, é importante que vocês entendam que os CAPs são essa nova forma de tratar o paciente em saúde mental, né? Eu acho que a forma mais humana e mais democrática que possa existir ao tratamento desses doentes e de suas famílias, de apoio às suas famílias. É claro que a gente sabe, vocês vão conhecer, vão visitar, tem muito a se fazer ainda, né? E tem muita gente que tem que agregar esse sistema, trazer melhorias para esse sistema, que é muito bonito, mas que ainda tem muito a melhorar, tá bom? Tá? Espero ter conseguido falar um pouquinho sobre CAPS com vocês, né? Que vocês tenham entendido esse processo aí, tá? Nós estamos aí para tirar dúvida e para discutir sobre esse assunto tão bonito. Um abraço, um beijo para vocês e até a próxima.